Esta é a história de 17 atores cujas vidas tomaram um rumo sombrio, levando-os do glamour de Hollywood para as prisões frias e implacáveis. Esses artistas, outrora icônicos, agora se encontram presos em outra realidade, onde suas próprias ações os transformaram em antagonistas de suas próprias histórias trágicas. Mergulhando em sonhos e ilusões despedaçadas, testemunhamos a transformação aterradora de heróis das telas em vilões da vida real, marcados para sempre por seus crimes hediondos. Junte-se a nós em uma jornada pelas profundezas de suas vidas despedaçadas, onde ecos de glórias passadas colidem com as duras realidades de suas vidas atuais, atrás dos muros da prisão. Número 17. Zach Avery. A primeira é a história do aspirante a ator Zach Avery. Ele não era o ator mais famoso ou mais talentoso, mas tinha grandes sonhos. Certo dia, Avery teve uma ideia de como fazer fortuna. Ele se tornou uma fraude. Entre 2014 e 2019, Avery convenceu centenas de pessoas, incluindo amigos próximos e familiares, a lhe doar grandes quantias de dinheiro. Como ele fez isso? Bem, Avery tinha o dom da lábia e da persuasão. Ele contou a todos uma história emocionante sobre a compra dos direitos de filmes que seriam exibidos em grandes plataformas como Netflix e HBO. Parece emocionante, não é? O problema é que tudo isso foi inventado. Avery criou um esquema em pirâmide, o que significa que ele usava o dinheiro de novos investidores para pagar os antigos. Ele os fez acreditar que faziam parte de um grande negócio, mas tudo não passava de uma fantasia. Ele não tinha nenhum contrato importante com a Netflix ou a HBO. Tudo não passou de uma ilusão. Mas como se costuma dizer, a verdade sempre vem à tona. A lei finalmente alcançou Avery e ele foi condenado a 20 anos de prisão. Você acredita nisso? Além disso, ele foi obrigado a restituir às suas vítimas a quantia impressionante de mais de 230 milhões de dólares. Portanto, caros ouvintes, que isto sirva de lição para todos nós. Às vezes, as pessoas ficam tão focadas em seus sonhos que acabam fazendo a coisa errada para alcançá-los. A história de Avery nos lembra que a honestidade é sempre a melhor política. Número 16. O ator Ryan Grantham, conhecido por seus papéis em séries de televisão e filmes, chocou o mundo ao cometer um crime terrível. Ele foi condenado à prisão perpétua após se declarar culpado do assassinato em segundo grau de sua mãe, Barbara Wade, em 2020. Segundo a CBC, o ator de 24 anos foi condenado em Vancouver e ficará sem possibilidade de liberdade condicional por 14 anos. No sistema jurídico canadense, o homicídio de segundo grau acarreta automaticamente uma pena de prisão perpétua. Durante a audiência de junho, o tribunal tomou conhecimento dos detalhes horríveis do crime. Grantham atirou fatalmente na nuca de sua mãe, de 64 anos, enquanto ela tocava piano em 31 de março de 2020. O que é ainda mais perturbador é que o ator gravou um vídeo no qual confessou o assassinato e mostrou o cadáver de sua mãe. Mas a história chocante não termina aí. No dia seguinte ao assassinato, Grantham carregou seu carro com 3 pistolas, munição, 12 coquetéis, molotov e equipamento de acampamento, com a intenção de atacar o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. No entanto, ele mudou de ideia e decidiu denunciar o caso à polícia de Vancouver. A juíza Kathleen Kerr chamou a decisão de Grantham de não processar o massacre de clemência. Os laudos psiquiátricos apresentados ao tribunal revelaram que o ator expressou o desejo de se ferir e também experimentou ódio de si mesmo e culpa após cometer o assassinato. Segundo a CBC, o tribunal constatou que Grantham vinha sofrendo de depressão nos meses que antecederam o assassinato. Eles concluíram que ele matou a mãe para poupá-la de presenciar a violência que havia planejado. Número 15. Skylar, Julius DeLon. No início da década de 1990, como um aspirante a ator, Skylar DeLon parecia destinado ao sucesso. Crescendo nos anos 90, Skylar tinha um brilho no olhar e grandes sonhos de uma carreira em Hollywood. Ele conseguiu alguns papéis aqui e ali, e parecia que sua carreira estava finalmente decolando. Mas, a portas fechadas, uma tempestade se anunciava. Após alguns papéis menores em séries populares como Mighty Morphin Power Rangers, parecia que ele poderia esperar papéis maiores no futuro. No entanto, o que o público não sabia era que Skylar estava lutando contra demônios internos que, em última análise, o levaram por um caminho sombrio.
a portas fechadas. Skyler lutava contra seu desequilíbrio, por vezes explodindo em agressividade. Embora eu jamais justifique suas ações, é impossível não sentir que sua doença mental não diagnosticada contribuiu para o agravamento de seu quadro. Em 2004, Skyler já havia cometido crimes e vivia à margem da sociedade. Foi então que ele cometeu um dos atos mais hediondos de sua vida, assassinando a sangue frio um casal inocente durante um assalto mal-sucedido. Os dois foram arrastados a 500 pés, aproximadamente 1,067 metros, até o fundo do oceano. Durante o julgamento subsequente, descobriu-se que o homem estava quase irreconhecível, indistinguível do charmoso ator de outrora. Skyler parecia indiferente, fazendo tentativas tímidas de transferir a culpa para os outros. O júri analisou o caso e o considerou culpado de homicídio em primeiro grau, condenando-o à morte. Mais de uma década depois, Skyler está no corredor da morte, provavelmente arrependido da vida que destruiu num momento de loucura. É impossível não sentir tristeza pelo potencial desperdiçado e pela humanidade perdida. Talvez se Skyler tivesse recebido ajuda mais cedo para combater seus demônios interiores, essa tragédia poderia ter sido evitada. Número 14. Amy Locane. Uma talentosa atriz americana, alcançou a fama na indústria do entretenimento na década de 1990, cativando o público com seu papel de destaque no filme Cry Baby, de 1990, dirigido por John Waters e estrelado por Johnny Depp. No entanto, a promissora carreira de Locane deu uma guinada inesperada quando ela se viu envolvida em problemas legais. Em 2010, ela se envolveu em um trágico acidente em Nova Jersey causado por um motorista embriagado. Uma mulher chamada Elena Seaman morreu em decorrência do acidente. Este trágico incidente levou à prisão de Locane e à sua subsequente condenação por homicídio culposo e agressão no trânsito. Enquanto cumpria sua pena de prisão, Locane teve que enfrentar as sérias consequências de seus atos. Ela acabou sendo libertada em liberdade condicional. No entanto, as consequências desses eventos infelizes deixaram uma marca indelével tanto em sua vida quanto em sua carreira. Este é um lembrete contundente das consequências devastadoras da direção sob efeito de álcool. Após ser libertada, Locane tentou reconstruir sua vida e corrigir os erros do passado. Nos 5 anos seguintes, ela foi uma cidadã exemplar, encarando a realidade de seu crime e trabalhando incansavelmente para impedir que outros seguissem seus passos. No entanto, apesar de seus esforços, em setembro de 2020, Locane foi novamente presa pelo mesmo crime. Tentando compreender a situação, Locane se vê atormentado pela confusão e pela decepção. Sentada no Centro Correcional Feminino, Edna Mahon, ela relata suas experiências e reflete sobre as circunstâncias que a levaram de volta à prisão. Locane sente que está sendo usada como exemplo e luta contra o peso de suas escolhas e a natureza aparentemente injusta de sua situação atual. A história de Amy Locane serve como um alerta, pois destaca as consequências de longo alcance de nossas ações, especialmente quando elas colocam outras pessoas em risco. Isso nos lembra que a fama e o sucesso não podem nos proteger da responsabilidade que temos como indivíduos. Enquanto luta para lidar com as complexidades de sua situação, Locane precisa confrontar uma dura realidade. Redenção e perdão não são fáceis de alcançar. E o passado tem uma maneira de nos alcançar mesmo nas circunstâncias mais inesperadas e difíceis. Morfina. Danny Masterson. Esta é a história de Danny Masterson, um ator americano cuja ascensão à fama foi tão impressionante quanto sua queda subsequente. Masterson nasceu em 13 de março de 1976, em Long Island, Nova York. Ele se tornou um nome conhecido graças ao seu papel como Stephen Hyde na popular série de televisão That 70 Show, que cativou o público de 1998 a 2006. No entanto, sua carreira começou a declinar rapidamente quando ele se envolveu em um caso judicial amplamente divulgado em meados de 2010. Em uma reviravolta chocante, várias mulheres vieram a público com acusações perturbadoras de agressão sexual contra Masterson. Essas acusações chocaram toda a indústria e puseram fim à sua promissora carreira. Em junho de 2020, Masterson enfrentou uma reviravolta quando foi preso e acusado de 3 crimes de assédio sexual. O peso das acusações, bem como os subsequentes processos judiciais, lançaram uma sombra sombria sobre a vida pessoal e profissional de Masterson.
O impacto dessa decisão foi ainda mais amplificado quando a agência de talentos rompeu seu contrato com ele, removendo assim seus laços com a indústria na qual ele havia prosperado anteriormente. Desde 2003, aos 47 anos, a situação jurídica de Danny Masterson permanece sem solução, deixando-o envolto em incerteza. Seu caso continua a atrair a atenção do público e da indústria do entretenimento, resultando em maior escrutínio de suas ações. À medida que o público e o mundo do entretenimento acompanham de perto os desdobramentos do caso de Masterson, o resultado certamente impactará tanto sua carreira profissional quanto sua reputação pessoal. 12. A seguir, a história de Harvey Weinstein. O produtor de cinema desonrado, cujo comportamento predatório deu origem ao movimento Me Too. Weinstein foi condenado a mais 16 anos de prisão em Los Angeles. Ele já havia sido condenado por assédio sexual e agressão sexual em Nova York e estava cumprindo uma pena de 23 anos de prisão. Em dezembro de 2013, um júri de Los Angeles considerou Weinstein culpado de molestar e agredir sexualmente uma modelo e atriz europeia conhecida como Jane Doe. Com lágrimas nos olhos, ela descreveu os efeitos a longo prazo do ataque, dizendo que o trauma ainda pesa muito sobre ela. Este veredicto jamais poderá reparar completamente o dano. O julgamento em Los Angeles foi marcado por misoginia. A equipe de defesa de Weinstein questionou a credibilidade de suas acusadoras e chegou a chamar Jennifer Siebel Newsom, atriz e produtora de cinema casada com o governador da Califórnia, Gavin Newsom, de loura burra. O objetivo deles era enfraquecer o movimento Me Too. Durante a audiência de sentença, a defesa de Weinstein o retratou como um homem de 70 anos com saúde frágil e enfatizou sua contribuição para a indústria. No entanto, Weinstein manteve sua alegação de inocência e se recusou a admitir qualquer crime. Ele alegou que o estupro era uma história inventada e pediu uma sentença mais branda. O veredicto trouxe alívio para outras mulheres que acusaram Weinstein. Eles expressaram paz, sabendo que ele provavelmente passaria o resto da vida na prisão. Número 1. Michael Jace, ex-ator da série The Shield, foi condenado a 40 anos de prisão perpétua pelo assassinato de sua esposa. Um júri considerou o ator de 53 anos culpado de homicídio em segundo grau. Em maio de 2014, Jace confessou ter atirado fatalmente em sua esposa, April Jace, em sua casa em Hyde Park. Os detalhes eram horríveis. Um tiro nas costas e 2 nas pernas. Quando o veredito estava prestes a ser anunciado, Jace compareceu perante o tribunal, admitindo que não havia desculpa para suas ações. Ele se voltou para sua família, expressou remorso e pediu desculpas. A sentença foi severa. Um total de 40 anos de prisão ou prisão perpétua. A pena variou de 15 anos à prisão perpétua por homicídio e de 25 anos à prisão perpétua por porte de arma de fogo. Após o ataque, Jace disse aos detetives que inicialmente pretendia cometer suicídio, mas não conseguiu. Em vez disso, ele arquitetou um plano para atirar na perna da esposa, na esperança de causar-lhe dor. Esses detalhes foram revelados em uma entrevista gravada. Os promotores apresentaram novas provas, citando o depoimento do filho do casal, de 10 anos. O menino disse que, antes de disparar o segundo tiro, ouviu seu pai dizer: "Se você gosta de correr, corra para o céu." Durante o julgamento, o advogado de defesa de Jace argumentou que o assassinato foi premeditado, afirmando que o homicídio não foi planejado, mas sim resultado de fortes emoções. No entanto, a acusação apresentou uma versão diferente dos fatos. Eles alegaram que Jace estava profundamente perturbado porque sua esposa havia expressado o desejo de se divorciar e ele suspeitava de infidelidade por parte dela. Embora nenhuma prova tenha sido apresentada para sustentar essas alegações, Michael Jace, conhecido por seu papel como policial na série The Shield, do canal FX, agora enfrenta uma pena de prisão mais longa. Sua carreira de ator, que incluiu participações em filmes notáveis como Planeta dos Macacos, Boogie Nights e Forrest Gump, foi ofuscada por essa reviravolta trágica. Você sabia que Drew Drexel, o atual campeão do programa American Ninja Warrior da NBC, foi preso sob a acusação de atividade sexual grave com uma menor de idade em Nova Jersey? Procuradores federais revelaram que a suposta vítima, uma adolescente, corajosamente se declarou culpada em junho de 2019. Ela revelou que teve contato sexual com Drexel em múltiplas ocasiões, a partir de 2015, quando ela tinha apenas 15 anos e ele 26.
Detalhes perturbadores vieram à tona após a apresentação de uma queixa-crime contra a Drexel. O relacionamento deles começou em 2014, quando se conheceram e trocaram números de telefone em um evento que reunia vários competidores do American Ninja Warrior. A denúncia alega que a Drexel convidou a menina para uma festa de aniversário de 15 anos em sua academia em Hamden, Connecticut. Naquele dia, depois que sua namorada saiu do local, eles fizeram sexo. No dia seguinte, a adolescente confidenciou à mãe e, quando confrontada com a verdade, Drexel não negou que o encontro tivesse ocorrido, mas admitiu não saber a idade da jovem. Nos 2 anos seguintes, a suposta vítima relatou inúmeros casos de contato sexual com Drexel em vários locais de Nova Jersey. Esses incidentes incluíram encontros no estacionamento de um restaurante e em frente a uma academia em Hainesport. Todos ocorreram quando ela tinha entre 15 e 17 anos. A natureza perturbadora do relacionamento deles fica ainda mais evidente quando a denúncia afirma que Drexel frequentemente pedia à garota para conversar com ele pelo Skype enquanto ela estava nua. Ele também tinha fotos e vídeos explícitos dela em seu celular antigo, o que indica um padrão de comportamento profundamente perturbador. Drexel, agora com 31 anos e residente na Flórida, enfrenta acusações graves, incluindo produção de pornografia infantil, aliciamento de menor para viajar com o propósito de manter relações sexuais ilícitas, viagem com a intenção de manter relações sexuais ilícitas com menor e uso do comércio interestadual para aliciar menor. Seu advogado divulgou uma declaração expressando a intenção de Drexel de se declarar inocente, enfatizando a presunção de inocência ao longo de todo o processo legal. Apesar de seu triunfo anterior no programa, onde ganhou a impressionante quantia de $1 milhão americanos, Drexel agora aguarda transferência para Nova Jersey após sua primeira audiência perante um juiz federal na Flórida. 9. Josh Duggar. Esta é uma história envolvente e perturbadora que se passa no mundo sombrio dos reality shows. Josh Duggar, anteriormente conhecido por sua participação no popular reality show 19 Kids and Counting, foi considerado culpado de posse de material de abuso sexual infantil. A descoberta chocante deixou o público perplexo e, em dezembro de 2021, Duggar foi condenado a 12 anos e meio de prisão. A data de libertação de Duggar da penitenciária federal em Seagoville, Texas, foi inicialmente marcada para agosto de 2032, segundo registros prisionais. No entanto, uma reviravolta recente na trama fez com que sua data de libertação fosse adiada para 2 de outubro de 2032. O motivo dessa mudança permanece desconhecido, mas em fevereiro surgiram rumores de que Duggar teria sido colocado em confinamento solitário por supostamente possuir um celular ilegal, conforme noticiado por diversos tabloides. Embora o motivo exato da mudança na sentença de Duggar permaneça desconhecido, um porta-voz do Departamento Federal de Prisões confirmou a nova data de libertação, abstendo-se de fornecer mais detalhes devido a questões de privacidade e segurança. O advogado de Duggar durante seu julgamento, Justin Kay. Gelfand ainda não respondeu aos pedidos de comentários sobre os eventos recentes. Durante o julgamento, foram descobertas provas horríveis que pintaram um quadro terrível das ações de Duggar. Os promotores revelaram que ele baixou mais de 600 imagens e vídeos que retratavam abuso sexual infantil. O procurador federal assistente Dustin Roberts, em um memorando de sentença, descreveu Duggar como alguém que tinha um interesse sexual profundo, generalizado e violento por crianças. Os promotores também mencionaram acusações anteriores feitas por Duggar de que ele teria abusado de 5 meninas, 4 das quais eram suas irmãs, quando era adolescente. Um histórico de abusos foi apresentado como prova de que ele continuava a representar um risco para as crianças. Em 2015, quando surgiram relatos dessas alegações, Duggar pediu desculpas, admitindo que suas ações eram indesculpáveis. Roberts, no entanto, afirmou que o comportamento passado de Duggar indicava um interesse sexual profundamente perturbador por crianças. A gravidade dos crimes de Duggar é demonstrada de forma convincente pela mãe da criança desconhecida que apareceu nos materiais sexualmente explícitos que ele baixou. Ela destacou os danos a longo prazo causados à sua filha e condenou a exploração do seu sofrimento para fins de entretenimento. A mulher também compartilhou uma mensagem de sua filha para Duggar, expressando a dor e o trauma causados por suas ações. Apesar da condenação, Duggar manteve-se firme em sua inocência.
Ele está empenhado em apresentar um recurso para que sua condenação seja anulada. Durante uma audiência no Tribunal de Apelações em fevereiro, o advogado de Gelfand argumentou que os direitos da criança foram violados, alegando que os investigadores descobriram imagens que retratavam abuso sexual infantil quando confiscaram o telefone de Duggar ao tentarem contatar seu advogado. Essa batalha judicial em curso complica ainda mais uma história perturbadora e profundamente inquietante que capturou a atenção do público e gerou debates sobre a segurança e o bem-estar de membros vulneráveis da sociedade. 8. Shannon Richardson, uma ruiva magra e bonita, teve uma vida tumultuada, incluindo 3 casamentos conturbados. Ela ficou famosa como atriz por seu papel como zumbi na série The Walking Dead. Além de sua carreira de atriz, Shannon Richardson também foi rainha da beleza no passado. No entanto, durante um divórcio difícil, as ações de Shannon tomaram um rumo sombrio. Sentindo uma forte necessidade de causar problemas ao seu então marido, ela escreveu cartas ameaçadoras repletas de ricina, um veneno mortal. E adivinhem quem recebeu o prêmio? O ex-presidente dos EUA, Barack Obama, e o ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, quando estavam no cargo. Para piorar a situação, Shannon chamou a polícia e acusou o marido do crime. No entanto, a investigação revelou rapidamente a verdade. Shannon foi presa e inicialmente alegou que seu marido a havia forçado a enviar as cartas. Mas, eventualmente, ela mudou sua história. Por fim, Shannon aceitou um acordo judicial e foi condenado a 18 anos de prisão e a uma multa pesada de mais de $350 mil. O lançamento está previsto para novembro de 2028. A ironia é que seu comportamento no circo midiático lhe trouxe mais fama do que a carreira de atriz que supostamente almejava. Shannon deu à luz seu bebê enquanto estava sob custódia aguardando julgamento. As circunstâncias que envolveram sua prisão e encarceramento tiveram, sem dúvida, um impacto significativo em sua vida pessoal e familiar. 7. Em uma reviravolta chocante, o filho de Joseph, um ator famoso que ganhou reconhecimento por seu papel como um bandido no primeiro filme de Austin Powers, foi condenado por um crime brutal. O filho, de 46 anos, não demonstrou nenhuma emoção enquanto o juiz John Early. Brownlee foi condenado à pena máxima de 27 anos de prisão por homicídio culposo. A sentença segue a condenação anterior de Son, em 2011, por um ato horrível de tortura e abuso sexual em Huntington Beach. Com essa condenação, Son provavelmente passará o resto da vida atrás das grades. O júri acabou por considerar Son culpado da acusação menor de homicídio. Rogers argumentou que o colega de cela de Sona, Michael Graham, que cumpria pena por não se registrar como agressor sexual, era um indivíduo problemático e parcialmente responsável pela altercação que levou à sua morte. O filho assumiu a responsabilidade por sua condenação anterior por abuso sexual, admitindo que foi a pior decisão de sua vida. Antes de se dedicar ao crime, Son tentou brevemente a carreira de ator, interpretando o papel de um herói acidental no sucesso de 1997, Austin Powers, um agente nada discreto. No entanto, após ser condenado por tortura, ele foi transferido para a prisão estadual de Wasco. A tragédia aconteceu na noite de 10 de outubro de 2011, quando funcionários da prisão chegaram à cela de Sona e encontraram Michael Graham inconsciente. O filho, de pé à porta da cela, expressou o desejo de sair. A equipe médica prestou os primeiros socorros a Graham, mas ele foi declarado morto pouco depois. Relatos indicam que Son, um ex-lutador de artes marciais mistas, golpeou Graham com as próprias mãos, resultando em traumatismo contuso fatal. Num caso anterior de tortura, Son e outra pessoa sequestraram uma mulher à mão armada, submeteram-na à agressão sexual e ameaças na véspera de Natal de 1990 e, por fim, libertaram-na. Vários anos mais tarde, o DNA do filho foi ligado ao crime quando ele forneceu uma amostra de DNA, após se declarar culpado de uma acusação de vandalismo. Número 6. Colin Walker. Kalen Walker, rapper e ator de Los Angeles, conhecido por seu papel no filme Superfly de 2018, foi condenado a uma pena de 50 anos à prisão perpétua por múltiplas acusações de agressão sexual. Neste caso chocante, Walker, de 27 anos, foi considerado culpado de agredir sexualmente um total de 7 pessoas, incluindo 3 crianças.
Preoccupantmente, ele já era um criminoso sexual registrado desde 2013, o que indica um histórico de comportamento predatório. Segundo relatos da mídia, uma série de crimes que começou em 2013 resultou no registro vitalício de Walker como agressor sexual. Em 18 de abril, um júri em Van Nuys anunciou o veredito, condenando o artista por 3 acusações de conduta sexual criminosa, 2 acusações de contato sexual inapropriado com menor, 2 acusações de agressão sexual contra a vítima sob efeito de álcool e uma acusação de agressão com intenção de praticar sexo oral. Os promotores disseram que Walker contatava suas vítimas por meio de plataformas de mídia social como Twitter e Instagram. Elas eram geralmente aspirantes a atores e modelos. Ele os atraiu com falsas promessas de gravar videoclipes e participar de sessões de fotos. Em vez de cumprir essas acusações, o artista teria cometido violência sexual contra mulheres e meninas. Kaylan Walker, que alcançou a fama através de sua carreira de ator e dançarino, já havia estrelado o filme Kings em 2017. Ele foi preso em setembro de 2018, libertado sob fiança e, em seguida, preso novamente após ser considerado culpado. Essa condenação chocante abalou toda a indústria do entretenimento e teve um impacto devastador na promissora carreira de Walker. Chegou a hora da seleção de assinantes de hoje. Eis uma imagem cativante que prenderá sua atenção e o transportará para o fascinante mundo dos atores falecidos. Um ator veterano de óculos está sentado no tribunal, aguardando ansiosamente seu destino. A tensão atinge o seu auge enquanto o julgamento paira sobre nós. Isso serve como um forte lembrete de que fama e talento não o protegerão das consequências de seus atos. O que levou esse velho a entrar em um tribunal repleto de tensão? Fiquem ligados, pois vamos nos aprofundar nessas histórias com finais tristes. Qual dessas histórias causou maior impacto em você? Compartilhe sua opinião na seção de comentários. Número 5. Zara Fithian. Zara Fithian, renomada dublê de artes marciais e atriz conhecida por sua participação no filme Doutor Estranho, de 2016. Foi condenada a 8 anos de prisão por agredir sexualmente uma menina de 15 anos. Mas, à medida que os detalhes vêm à tona, a tensão permanece no ar e ainda temos perguntas que nos perturbam. O que levou Fithian a trilhar esse caminho sombrio? Como o marido dela, Victor Mark, se tornou a força motriz por trás do abuso? Na segunda-feira, em um tribunal da coroa de Nottingham, no Reino Unido, Fithian, de 37 anos, foi sentenciada, enquanto seu marido, Victor Mark, foi condenado a 14 anos de prisão. Fithian foi considerado culpado de 14 acusações de atividade sexual com uma criança entre 2005 e 2008, quando a vítima tinha 13 anos. Além das mesmas 14 acusações, Mark também foi considerado culpado de 4 acusações de agressão sexual contra outra menina entre 2002 e 2003, quando ela tinha 15 anos. A primeira vítima foi interrogada pela polícia no tribunal. Ela descreveu a sensação de estar presa, dizendo: "Eu sabia que estava errado, mas simplesmente não sabia como sair daquela situação ou dizer alguma coisa." Os representantes de Fithian e Mark não responderam aos pedidos de comentários. Tanto Fithian quanto Mark negaram todas as acusações das vítimas antes de serem considerados culpados. A primeira vítima disse que admirava Fithian, que trabalhava como instrutor de artes marciais em Nottinghamshire na época, assim como Mark. A mulher alegou que Fithian e Mark a embebedaram, após o que Fithian a desafiou a praticar sexo oral em Mark, que, segundo relatos, ainda não era marido de Fithian, mas sim de outra mulher. 4. Toby Willis. Esta história impressionante revela a chocante verdade por trás do outrora adorado programa do canal TLC sobre o clã Willis, uma família musical liderada pelo carismático Toby Willis. As 12 crianças cativaram a plateia com canções e danças inspiradas na cultura irlandesa. Elas demonstraram um talento genuíno. Sua jornada os levou às quartas de final do America's Got Talent em 2014, conquistando o reconhecimento e a admiração de fãs em todo o país. No entanto, os telespectadores desconheciam o segredo obscuro que se escondia nos bastidores, ameaçando destruir a fachada da família. Toby Willis, o patriarca que parecia exalar calor e amor, escondia uma verdade aterradora. Sua verdadeira natureza era a de abusador de crianças, explorando a inocência de 4 meninas, incluindo 3 de suas filhas e uma parente.
Suas idades variavam de 9 a 12 anos quando foram vítimas de seus atos indizíveis. Em 2016, a verdade devastadora veio à tona quando uma vítima corajosa quebrou o silêncio e denunciou o caso às autoridades. Toby Willis foi preso, e a verdade que veio à tona foi mais horrível do que qualquer um poderia imaginar. Em 2017, ele se declarou culpado de 4 acusações de abuso sexual infantil, o que manchou para sempre a imagem que ele apresentava ao mundo. As consequências foram graves. 40 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Além disso, ele foi condenado a pagar às suas vítimas a quantia impressionante de 1,4 milhão de dólares e foi obrigado a se registrar como agressor sexual pelo resto da vida. As consequências de seus crimes hediondos foram de longo alcance. O programa que antes exibia seu talento musical foi rapidamente cancelado e a família Willis entrou em ruína. Uma reviravolta inesperada abalou o mundo deles profundamente. Número 3. Ian Watkins, vocalista da banda de rock Lost Prophets, estava desfrutando do auge do sucesso, vendendo milhões de álbuns e conquistando uma legião de fãs fiéis. Ian Watkins, um homem amado por seus fãs, levava uma vida dupla distorcida e corrupta como pedófilo, atacando crianças inocentes, incluindo até mesmo os bebês de seus fãs. Em 2012, a verdade veio à tona quando a polícia apreendeu diversos dispositivos de Watkins, revelando provas horríveis de seus crimes abomináveis. A profundidade de sua corrupção era inimaginável. Watkins se declarou culpado de 13 crimes sexuais contra crianças, incluindo a tentativa repugnante de abuso sexual de um bebê, o planejamento de outros atos de violência sexual contra crianças e até mesmo a posse de uma imagem extremamente explícita de uma pessoa praticando um ato sexual com um animal. O fardo da justiça foi rápido e severo. Watkins foi condenado a 35 anos de prisão e a mais 6 anos de liberdade condicional. Essa sentença horrível refletiu a gravidade de seus crimes e o dano irreparável causado às suas vítimas. Mas a escuridão que consumiu Watkins não terminou aí. Preso na penitenciária HMP Wakefield, ele se tornou alvo de outros detentos que queriam levá-lo à justiça. Ele foi esfaqueado, um lembrete pungente de como suas ações lhe renderam o desprezo e a raiva daqueles ao seu redor. Número 2. Bill Cosby, outrora reverenciado como um pai americano por seu papel na adorada série The Cosby Show, agora enfrenta um destino diferente. Ele se tornou a primeira estrela da era Me Too a ser condenada à prisão por seus crimes. A sentença foi proferida pelo juiz Stephen O'Neill, no Tribunal do Circuito do Condado de Montgomery, em Norristown, Pensilvânia. Com determinação solene, ele declarou que Cosby, agora com 81 anos, foi considerado culpado no início deste ano por drogar e agredir sexualmente Andrea Constant em sua mansão nos arredores da Filadélfia em 2004. A dimensão de suas ações foi enorme, e esse veredicto marcou o ápice de uma queda dramática para o ator outrora respeitado. Cosby foi imediatamente preso e levado algemado. O juiz negou seu pedido de fiança, e ele recorreu da sentença. O juiz citou preocupações com a segurança da comunidade, enfatizando que Cosby poderia representar uma ameaça se fosse libertado. A reação de Cosby durante a leitura da sentença foi contida, demonstrando quase nenhuma emoção. No entanto, relatos posteriores indicaram que ele estava sentado com seus advogados de defesa, sorrindo, rindo e conversando. Cosby não aproveitou a oportunidade para se pronunciar antes do anúncio do veredicto, optando por permanecer em silêncio. No entanto, os ecos de seus crimes reverberam pelos corredores da justiça, servindo como um lembrete contundente de que fama e fortuna não protegem da responsabilização. Número 1. Tim Norman, estrela de reality shows, fez uma participação especial em Welcome to Sweetie Pies, um programa sobre uma empresa familiar que serve comida típica do sul dos Estados Unidos. No entanto, por trás da fachada de sucesso e charme pessoal, Norman escondia um segredo. Ele planejou o assassinato brutal de seu sobrinho, Andre Montgomery, um aspirante a rapper de 21 anos que também participou do programa, tornou-se o alvo do plano sinistro de Norman. Motivado pela ganância, Norman ordenou a contratação de 2 pessoas para executar esse ato hediondo. Qual era o seu motivo? Uma apólice de seguro de vida de $450 mil que ele havia contratado em nome de Montgomery alguns meses antes. A profundidade de sua traição não conhecia limites. Norman fez todos os esforços possíveis para levar adiante seu plano.
Ele pagou uma dançarina exótica para atrair Montgomery às ruas de St. Louis, onde um agressor cruel tirou sua vida em 2016. As ruas se tornaram palco de uma tragédia alimentada pela ganância e pela manipulação. Mas a justiça estava próxima. A tentativa de Norman de receber o dinheiro do seguro foi rapidamente frustrada pelo FBI, o que levou à sua prisão. Ele precisava ser responsabilizado por seus atos desprezíveis. Em 2021, Norman foi a julgamento sob acusações de conspiração para cometer assassinato por encomenda e conspiração para cometer fraude. A gravidade de seus crimes era inegável. As consequências foram graves. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.